Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365, abertura de tarô. Hoje a gente tem uma abertura daquelas assim que a gente tem que realmente dar uma baixadinha de bola, ouvir com calma e muitas vezes ter aquele aconchego e aquele, às vezes, até o silêncio acolhedor, né? Digno de quem sabe acolher a dor do outro. Se há uma dor que eu compartilho de que ela não tem tamanho, nem dimensão e nem tempo de duração, é a dor da perda. Essa é uma abertura desafiadora na medida em que não é tão comum alguém que perdeu alguém querer saber do tarô o que ele tem para indicar. Mais do que isso, é aquele momento tão delicado e dolorido onde o tarô é muito bom para acolher, né? O tarotista tem que estar muito preparado também, porque perdas são coisas bastante difíceis. Eu diria que esse foi o lugar que eu tive que melhorar muito, expandir até as minhas percepções pessoais e compartilhar algo que há muitos anos eu não fazia, que é o de ser solidária, de sentar junto, não é? De se emocionar, mas ficando no seu lugar, de se emocionar pela dificuldade do outro, de encarar a perda de alguém querido, não importa quem seja. Eu, na verdade, conto isso porque em 2019, às vésperas daquilo que foi a pandemia, eu perdi a minha melhor companheira, a minha melhor amiga, a minha melhor mestra, né? E a gente, quando perde a mãe, é bem complicado. Eu diria que ainda estou, né, no trabalho das transformações e transmutações daquilo que é esse espaço vazio e das saudades que sempre vão estar lá. Mas eu tive um treinamento muito cedo sobre perda. Então, aos 9 anos de idade, eu perdi o meu grande herói, perdi meu pai. Isso já são 30 e tantos anos andados para trás. A sensação ainda é a mesma? Não, ela é apenas menor. Então, a ausência é do mesmo tamanho, a falta que faz é do mesmo tamanho, é só mais acomodado. É aquele lugar onde a gente diz, ok, né, teve que ser assim, foi assim, então eu aceito como foi. De toda forma, não consigo não imaginar o quanto, para mim, nesse eu de criança, teve esse vazio, esse vácuo. E essa eterna saudade, isso eu diria que eu acho que ninguém tira. E que é algo, inclusive, saudável, no sentido de dizer, bom, vocês estiveram aqui, né? Por isso mesmo, a saudade pode ser um bom, uma boa, um bom sentimento, uma boa referência, né? A gente tem saudade de coisas boas, em geral, e não daquilo que foi ruim. Então, essa abertura, ela é toda desenhada pela autora com essa ideia de como é que a gente faz uma tiragem de perda. Hoje a gente tem uma presença ou de relação ou familiar meio multitrans tudo. Então, assim, às vezes essa perda também pode incluir, por exemplo, alguém, né, que perdeu um animal querido. Eu esse ano também tive que enfrentar, né, uma das minhas queridas senhorinhas, né, teve que ir para o andar de cima. Pois é. E mesmo assim, não deixa de ser dolorido, difícil, confuso, né? Muitas emoções emergem. E é disso que a gente vai trabalhar na abertura de hoje, né? Com todo o tato, com todo o jeito, com muita calma, segurando, não, transbordando as emoções, deixando que elas também se misturem com o oráculo e com os arcanos que saírem, porque sempre é uma forma de desaguar um pouquinho e esvaziar um pouco a taça do as de taças que cura. As lágrimas são curativas, as emoções são curativas, sobretudo quando a gente permite que elas transbordem com naturalidade. Antes da gente começar essa apresentação, essa abertura, vamos lá. A gente está no 365 Aberturas de Tarô e a gente tem uma proposta até amanhã, dia 31. A gente tem uma proposta de você chegar até aqui
encontrar um link embaixo aqui do vídeo ou no alto do meu canal e ir lá para o 365 Aberturas de Tarô. Por que que eu estou começando com isso? Porque através dessa entrada ali e de responder singelas perguntas de início, é que você vai fazer parte da turma que vai ter as aberturas que terminam o 365 sorteadas. E aí você vai ter aqui dentro, com todo o sigilo do mundo, só você e eu saberemos que a abertura é sua, né? Que é para você. Olha lá, se você quer ter uma abertura para chamar de sua, bora correr e ir para o 365, abertura de tarô do WhatsApp? O link está aqui embaixo, está em cima do canal, não perde, vai agora que a gente se vê do outro lado. Para todos vocês, aquele joinha, porque o joinha e o compartilhamento é tão um pedido, é para que a gente possa mostrar muito pouco, é bem verdade, mas que um pouco a gente possa mostrar que o trabalho que a gente está desenvolvendo, tem validade, tem valor, né, é interessante, pode seguir adiante. E isso é o que vocês são capazes de contar, então, para o YouTube. Joinha, compartilhamento. Então, vamos seguir para a nossa abertura de hoje, para a gente poder dar sequência. Abertura desafiadora, até para o próprio, né, tarotista que vos fala. Por quê? Porque eu não sei as emoções que vão brotar, mas sei exatamente que é de uma conversa amorosa e acolhedora que a gente vai trabalhando a perda, o luto, né, que cada um tem seu tempo e que não tem uma norma, uma regra, nenhuma forma, e que o acolhimento, né, eu falo que o acolhimento de um bom ombro, de um bom ouvido, é tudo de bom. Então vamos lá, que a gente está chegando no dia das transformações, não é? No dia de Halloween. Hoje a gente vai estar falando de aceitando a perda, essa é a abertura de hoje, onde começa com a frase que eu super concordo: nada, nada, nada nos prepara totalmente para a perda. O vazio, o silêncio, a saudade, tudo vem como ondas. Mas o tarô pode oferecer uma lanterna, como a do eremita, iluminando com sabedoria o caminho da aceitação e da cura, e como também da balança, da justiça, onde um pouquinho deixo hoje, um pouquinho deixo amanhã, e vou normalizando as emoções e os sentimentos. Nessa leitura especial sobre as energias profundas da semana, né, 44, e aqui temos um pequeno equívoco, porque é a Semana da Justiça, mas tudo bem, erro do operador. E da transformação da morte. O tarô convida você a mergulhar na dor com coragem, acolher a ausência e descobrir dentro de si o renascimento possível. Essa é uma tiragem para acolher o que partiu, integrar o que ficou e abrir espaço para o novo amor à vida. Sob as bênçãos do As de Copas, esse sim que traz a força da cura emocional. Bora jogar? Respire fundo, permita-se sentir sem medo. O tarô não julga, ele apenas acolhe e dá o seu pitaco sobre um assunto sempre tão delicado, sempre tão sutil. São 10 cartas, o aceitando a perda. Na carta 1, como encarar essa perda? Essa carta indica a consciência necessária para compreender o que foi encerrado e o que ainda vive dentro de você. Carta 2, como trabalhar a dor. Mostra o caminho terapêutico e energético da cura. Pode apontar o que deve ser liberado, transformado ou expresso. Carta 3, como posso compartilhar o meu sofrimento com as pessoas à volta? Indica o espaço do afeto, da escuta e do suporte. Mostra se é hora de se abrir mais ou, ao contrário, recolher-se para elaborar melhor. Carta 4, como me posicionar perante a vida agora? Mostra o seu novo eu após a perda. O tarô orienta aqui sobre força interior, limites e fé para reconstruir o seu caminho. Carta 5, qual a energia que essa perda deixou? Essa carta revela o rastro vibracional deixado, de amor, saudade, aprendizado, libertação ou algo ainda
a ser purificado e trabalhado. Na carta 6, se quem eu perdi estivesse aqui, o que que ela gostaria que eu soubesse ou fizesse? É o elo invisível. Representa o recado do plano sutil, do plano superior ou até do plano familiar, o amor que permanece e o desejo dessa alma ou dessa energia para sua continuação na Terra. Carta 7, como me curar disso tudo? Mostra práticas, atitudes, os insights que facilitam a cura. Pode ser espiritualidade, arte, perdão, ritual ou reconexão consigo mesmo. Carta 8, o que posso fazer para melhorar e encontrar um pouco de alento? Traz um conselho concreto, uma ação de autocuidado, uma mudança de energia ou uma forma de expressão que traga consolo. Carta 9, olhando direto para essa perda, o que que eu devo ver? É um espelho profundo, mostra o aprendizado kármico, a sabedoria que se revela apenas quando a dor é compreendida com luz e consciência. Carta 10, olhando para o futuro, como vou ficar? Indica a cura em andamento e a força da vida retornando. Pode apontar o início de novos vínculos, novos afetos e um coração que aprende a bater em paz. Bora jogar? Então vamos lá para a mesa para a gente poder trabalhar essa energia. Vamos abrir as cartas e deixar que o tarot fale com ternura e verdade sobre esse processo de aceitar a perda, então. Maravilha. Seguindo aqui para a mesa, maravilha. Chegando aqui na mesa hoje, eu escolhi as cartas mais escuras que eu tinha, né? Estou brincando aqui com as luzes e vou trabalhar com o método europeu porque eu quero mais informação, quero um pouco mais de substância dentro dessa abertura. Aqui já estão separados, então, os arcanos maiores, eu posso vir com o corte habitual, não é? E aí a gente vai trabalhar. Esse não é o Gilded, é o tarô claro e fácil, que é um primo do Gilded, né? Eles são quase primo-irmãos, para não dizer iguais, iguais totalmente não são, mas é a coisa, tá? O design principal é igual. Vamos lá? Então, por ser uma carta mais escura, eu acho que ela vai dar bem aqui com o meu ambiente. Então, você que está aí acompanhando, de novo, vou estar sempre lembrando que o diário de bordo é uma das coisas que super ajuda, não só a fazer a abertura, como você também vai ter ao final um diário, olha que legal, com todas as suas aberturas, as cartas que você tirou ao longo do processo, o que é bem bacana. Então, na carta 1, como encarar essa perda? E é claro que eu vou estar falando principalmente, né, das duas últimas perdas, né? Vou estar falando principalmente da perda da minha mãe, que ainda é uma perda que eu trabalho, ainda é um lugar dentro do meu coraçãozinho, assim, meio machucado. Como trabalhar a dor? Como é que eu, né? Vamos lá, como é que a gente trabalha a dor nesse momento? Como posso compartilhar o meu sofrimento com as pessoas? Que tem uma hora, né, que você se cala, você não fala mais, você não conta mais, você não divide mais, porque todo mundo faz aquela cara assim, né, meio complexa, tirando aqueles que realmente são capazes de acolher com amor este lugar. Aí a gente tem a carta 4, como me posicionar perante a vida agora. Agora, como é que eu devo me posicionar? Sinto que é aqui. E qual a energia que essa perda deixou? Porque também isso vai se modificando, né? Então vai mudando. Aí, quando a gente vai para a carta 6, peraí, deixa eu mudar aqui. Se quem eu perdi tivesse aqui, tivesse uma coisa, né, para me contar, para me falar, uma orelha para puxar, o que que seria? Bora lá. Como me curar disso tudo? Também muito bom. E o que posso fazer para melhorar, encontrar um pouco mais, né, de alento e ir melhorando a cada momento, a cada dia, olhando direto para essa perda, o que que ficou, e olhando para o futuro, como é que vai ficar. Vou pôr para fora, porque aqui o espaço já é um pouco tomado, e aí a gente pode ficar meio sem espaço agora, né, porque eu não tenho para baixo. Aqui também, mesmas questões, a gente vai estar trabalhando as mesmas ideias,
e vamos acreditar que a sincronicidade ou aquilo que é uma casualidade, né, que o oráculo mostra que não é bem uma casualidade, é uma casualidade sem ser, é algo que nesse momento é o melhor que eu tenho para ver, ouvir, observar, sentir, não é? Então, tudo aquilo que a gente acaba trabalhando com os oráculos, entenda que o que está selecionado é o que te cabe nesse latifúndio nesse momento. Quero essa daqui. E agora me deu vontade de tirar mais uma e mais outra. Ao final, às vezes eu gosto de obedecer esse sentido do estica um pouquinho. E peguei das menores, se vocês observaram bem. Vamos lá, vamos fazer então o jogo a partir daqui, cartas escolhidas, cartas na mesa, cartas respeitadas. É o que eu gosto muito de dizer para os meus alunos, para quem está comigo caminhando, né? Como é que eu posso encarar essa perda? Muito bem, aqui a gente tem a sacerdotisa dizendo para encarar de forma silenciosa, intuitiva, interna, meditativa, na oração, na reza, na minha parte mais intuitiva, mental que eu possa ter, né? Então a gente vai estar trabalhando dessa forma. Aí aqui, espera um tequinho. Não, eu tive a sensação de ouvir a minha voz de novo, mas acho que não. Junto com os 6 de ouros, o que que é uma sacerdotisa? Dizendo para silenciar, tranquilizar, junto com os 6 de ouros, que diz: bom, faça coisas construtivas, vá fazendo os movimentos materiais e físicos que você sabe fazer, não importando se é lavando uma louça, se é preparando um prato, aquelas coisas até meio corriqueiras da vida, mas vai fazendo com que isso, já que é como encarar a perda, né, de forma intuitiva, perceptiva e extremamente na percepção, na intuição, no silêncio, né, do meu jeito, e fazendo coisas corriqueiras, fazendo coisas triviais, coisas normais do dia a dia. Porque Horus pede para fazer as coisas da vida, da matéria, e, de certa forma, com um certo vagar, sem pressa, para chegar do outro lado. Tá bom. Como é que eu trabalho a dor que muitas vezes vem, me toma? Que caminho? O caminho dos enamorados. Bom, a dor há um momento onde ela é uma escolha. Ela vem, te inunda e você extravasa, e ao mesmo tempo você pode escolher continuar na dor ou pode escolher fazer algo significativo com ela. Porque nos enamorados, primeiro, ame muito, como trabalhar a dor, amando a saudade, amando a pessoa, né? Amando aquilo que te trouxe de volta essa dor, mas mais do que isso, escolhendo como você vai homenageá-la. É assim que, de certa forma, eu compreendo o livre-arbítrio e a escolha dos enamorados sobre escolher como homenagear essa dor, como cuidar dessa dor. Quando eu falo de homenagear, não é para aumentar, diminuir, nada disso, mas como é que a gente pode cuidar dela? E aí a rainha de paus diz: olha, você pode cuidar dela, né, colocando novos propósitos na vida, você pode cuidar dessa dor, trabalhar essa dor, se posicionando mais em direção ao seu propósito, né, trabalhando as suas magias, as suas crenças, as coisas que você gosta, onde você sente que é fácil, que te determina. Isso é uma rainha de paus, né? Uma rainha formosa, frondosa, cheia de muita energia. E queimando a dor, né? Porque é do fogo. Como que a gente queima a dor? A gente queima uma vela, a gente queima um pouquinho assim, um pouquinho de café com camomila, erva, né? A gente pode queimar umas ervinhas. Pois é, a gente pode fazer fumaça, pode fazer foguinho. Então a gente pode fazer pequenos gestos, né, que possam lembrar o fogo. Posso cozinhar,
fogo também é da cozinha, né? Posso trabalhar essa dor e ir liberando coisas, como liberando um prato que ela nos ensinou, um prato que ela sabia fazer muito bem, né? Isso é ir liberando, é ir falando, incluindo e liberando a dor através da minha escolha, de escolhas diárias, amorosas e que tenham bastante energia, né? A energia do fogo, a energia colérica, a energia de fazer as coisas, a energia da coragem. Vamos lá, vamos uma rainha corajosa, bora lá. Aí vem o louco aqui, como é que eu posso compartilhar o meu sofrimento com as pessoas à volta? É, posso e não posso, né? Porque o louco de vez em quando diz, ah, tá, né? Eu falo aqui, ou digo lá, ou nem na verdade dou muita ênfase. Então, eu diria que o conselho maior dele é de pela brincadeira, de um jeito lúdico, ou de um jeito um pouco desengonçado, ou de uma forma muito autêntica, ou até um pouco intempestiva, do tipo, eu tive uma ideia, ou trouxe uma coisa que era dela, coisas meio entre o lúdico e o espontâneo, né? E abrir-se, aqui a gente tem um arcano que fala que não muito. Qual que é o nosso querido quatro, tentando mostrar para vocês o quatro de espadas. Do tipo, sabe, relaxa, você já falou tanto sobre isso, já faz bastante tempo, talvez não seja exatamente a melhor hora de colocar isso. Então, coloque, se pintar a oportunidade, como diz o louco, né, de forma meio do nada, saindo com algo, sem de verdade trocar ou compartilhar com todos à volta. Até porque, com alguns à volta, eu sei que se eu compartilho, a dor que tenho é a dor dele também. O sofrimento que eu tenho é o sofrimento dele também. Então, é melhor compartilhar as boas lembranças, né? Essas coisas, as brincadeiras, as coisas entre o lúdico e o gostoso e pacífico que fazemos juntos. Eu acho que por aqui eu tenho um caminho super legal. Carta 4. Como me posicionar perante a vida agora? Então, agora eu me posiciono, não é como o diabo. Olha que brabeza. Olha lá. Como é que eu me posiciono perante a vida agora? Com o meu ego, com a minha estrutura, com o meu próprio egoísmo, meu próprio centro, meu próprio corpinho, as minhas próprias questões, os meus próprios dramas. Então, nasce um novo eu, um pouco poderento, ou poderoso, ou sob controle, tentando de alguma forma controlar ou contornar, né, coisas mais suaves, dando uma de forte, ou de envolvente, ou de está tudo bem, não é? Junto com o rei de espadas. Olha lá o que é isso. Então, como é que eu tô? Como é que me posiciono perante a vida agora? Estou me posicionando assim. Não sei se eu gostei de olhar para isso, mas, de toda forma, pode mostrar como, né, o meu corpo emocional tem se movimentado, de estar profundamente ainda pegado, porque eu considero o diabo o cara que ainda diz: olha, tem apego, olha, ainda tem aí, nasceu uma certa figura meio grudada com algumas coisas, ou meio brava, um pouco mais difícil, um temperamento que vale a pena dar uma olhada junto com o Rei de Espadas, que pode trazer uma arrogância intelectual, também pode trazer alguém que intelectualmente pensa sozinho, age sozinho, fica no seu próprio universo. Então, o tarô aqui está pedindo, primeiro, para colocar uma força apaixonada para fora, mas do lado bom da força, e não do lado ruim da força. Vamos colocando o diabo nos dois universos. Fazer isso na vida material, no seu dia a dia, no seu trabalho. Isso é outra coisa que o diabo também denunciou aqui, né? Que eu me posicionei do tipo, meu nome é trabalho, meu lema é trabalho, quero pensar mais no trabalho, não quero olhar para isso. E realmente esses 5 anos foi muita produção de trabalho que só agora, muito devagarzinho, eu consegui enxergar que foi o meu jeito de sair da sensação da perda e de tudo que aconteceu. A força maior, então, assim, mas para tudo tem limite, né? O trabalho intelectual a gente pode fazer com hora e lugar. Então, eu posso, de alguma forma, usar um pouco mais de inteligência
para me posicionar na vida, mas também para posicionar essa sensação, essa vivência, né, e lidar com ela, e trabalhar aquilo que o Rei de Espadas tem até meio exageradamente, que é aquela frasezinha eu sei, né, ou então vou ficar sabendo. Muito bem, no 4 isso, qual a energia que essa perda deixou? Essa perda deixou o carro, deixou coragem, deixou destemor, deixou a porção bravia e guerreira, né? Deixou de tudo que ela foi, de tudo que ela me legou, deixou um espaço importante de força e de movimento, né? Me deu muito movimento, é verdade. Minha vida ficou bem movimentada depois que ela se foi, junto com o Três de Ouros, e bem locada na matéria. Então, eu realizei e continuo realizando, né, depois dessa perda, muitas questões mais materiais, de colocar projetos no papel ou na vida, ou na web, de aprender que dá para realizar, é possível fazer, né? E deixando muito lentamente que essas realizações recebam o nome dela, recebam uma honra ou uma referência, né? E aí você vai trabalhando, vai purificando, vai se tornando mais orgânico o lidar com isso. Se quem eu pedi tivesse aqui, qual era o recado, né? O que ela quer que eu olhe nesse elo invisível? Força aí, minha filha, diz o arcano da força. Você é sua própria força, é sua energia, bota a sua energia para funcionar, né? Seja feliz, seja vitoriosa, seja intensa, não deixa nada para depois, né? Lide bem com a sua bela e com a sua fera. E o 4 de copas, mesmo que você não me veja, eu sempre trago uma taça, né, amorosa para ti e deixo aí pertinho de você. Então, aqui tem uma referência muito para esse amor que permanece, porque não tem como se extinguir, e que eu percebo o quanto esse amor está próximo, está do lado, faz parte, né, alimenta, orienta. Legal. Vamos trabalhar as relações e a amorosidade e aprender a receber um pouco mais do que simplesmente aquilo que já se tem, né? Aprender a receber até o que não se tem. Carta 8, a gente vem aqui para baixo, né? 4, 5, 6, 7, não, perdão, é a 7. Como me curar disso tudo? A roda da fortuna. É um dia depois do outro, é girando a roda. É uma noite, aí um dia, aí noite, dia, gira a roda da vida, né? É o famoso roda, roda e apita. Bora lá, com o Cavaleiro de Copas, fazendo a roda da vida e lidando com essa, né, com esse evento, com a perda, de um jeito amoroso, de um jeito jeitoso, de um jeito lembra um pouco, de vez em quando também vou deixando para lá, né? Mas de ser aquela que continua sentindo, continua tendo as emoções, voltando amorosamente comigo e com as lembranças. Carta 8, o que que eu posso fazer para melhorar, encontrar um pouco de alento? Eu acho que essa parte, aí vem o arcano da morte, dizendo quase muito parecido com a roda, né? A vida vai te puxando, vai te levando, diz a roda, e a morte diz: olha, a morte chega para todos. Então, aproveita bem a vida, que é o As de Ouros. Faz o melhor que você sabe fazer, executa no seu dia a dia o melhor que você sabe executar, né? Então, opera da melhor forma possível cada dia, um dia depois do outro. Lida bastante com o presente, né? Com estar presente nas coisas. Muito bem, aí a gente tem a 7, então a 8, como é que eu posso fazer melhorar e encontrar um pouco de alento? Aqui vamos nós. E na 9, olhando direto para essa perda, o que que eu devo ver? O eremita, aquilo que eu vejo realmente todos os dias, né, do quanto eu fiquei sozinha. E essa é a parte mais difícil de lidar com essa perda, que é a questão da solidão, uma solidão que transcende parceiro, filhos e outras coisas, né? É aquele lugar que é um lugar meio cativo, difícil de lidar aqui com esse lugar do eremita, mas estou por mim, sigo por mim, é meu caminho agora,
não é? Então, minha própria lanterna, meu próprio sol, meu próprio ouro, vamos seguir por mim, com o 8 de espadas, muitas vezes me sentindo meio que armadilhada ou aprisionada nessa solitude ou nesse lugar de estou só por mim. Né? Mas tudo certo, é verdadeiro aqui, né? Então, o espelho profundo aqui é esse eremita, e o 8 de espadas, no quanto tem um lugar de autocuidado, de alimentação lenta e necessária, de me colocando cada vez mais como para fora. Não, você pode, vamos lá, tá tudo bem. Para fechar, olhando para o futuro, como é que tudo isso vai ficar? O Hierofante, tudo isso vai virar entendimento, tudo isso vai virar história, tudo isso vai virar compreensão, tudo isso vai virar um grande ensinamento, junto com os 6 de paus, onde a gente fala de pequenas vitórias, né? Pequenos momentos de superação, vitória, pequenas alegrias, momentos bons. Então, independente do que já tenha, né, acontecido, agora a gente tem pequenos caminhos bons com o rei de paus, dizendo: olha, também vamos colocar mais energia, paus de novo, não é? E por último, o 5 de taças. Que é isso? Olha que ótimo, eu pelo menos super entendo. Quando você está no início desse processo da perda, você consegue se erguer um dia e fica caído o resto da semana. Aí isso vai diminuindo. Eu já estou na fase, graças a Deus, de conseguir me erguer quase que um bom lote de dias ou mês, e aí de repente vem aquela dor emocional, aquele sentimento dos 5 de taças, de crise, de ficar olhando para as tacinhas derramadas, olhando para aquilo que foi, né? Esse é um lugar de saudade, dor e dor de perda que eu acho que sempre vai suavizando, não, vai se tornando mais espaçado. E aí aqui é um aviso, olha, por melhor que você vá caminhando, ainda haverão, por enquanto, eventos desse lugar de cair de novo na dor e no sentimento, na saudade, não é? Então, retome o caminho todo. Vamos lá. Então, do mesmo jeito que caiu, a gente vai entendendo, vai trabalhando, vai ressignificando, vai terapeutizando, e isso vai fazendo com que a perda se torne mais aceitável, não que seja algo curável, que eu acho que não, já que eu tenho lembrança muito clara, não é, da falta que meu pai me fez e também, né, ao longo do caminho, mas até hoje, e do quanto ela me faz falta, claro, com muito menos tempo dessa ausência, já que eu tive o privilégio de tê-la por pelo menos 55 anos da minha vida. Maravilha, né? Eu podia ter sido um pouquinho mais, eu sempre falo isso. Então, é isso. Lembrando que uma abertura como essa, ela é sempre uma abertura delicada, viu, gente? Delicada para a gente, delicada para o outro, né? E que a gente tem que ter muita amorosidade, permitir as lágrimas, a caixinha de lenço de papel, não é? Porque é a cada baldinho desse que extravasa para fora que a gente vai sentindo que a dor aliviou um pouquinho mais, então eu posso seguir um pouquinho mais, e é assim que a gente vai trabalhando, porque eu achei muito bonito ver 2 cartas de paus tão poderosas, né, quanto os 6, assim, que legal, vai ter momentos de glória, de realização, o rei de paus, super poderoso, mas poderento como é, vai chorar aqui no 5 de taças do mesmo jeito. Então, mesmo quando a gente se sente, nossa, eu já achei que eu estava ótima, então, aí abre uma caixa, encontra um negócio e aí você cai em lágrimas. É bem assim, sabe? É bem desse gênero mesmo o caminho e tá tudo certo com isso. Então, gente boa, vamos lá. A gente vai deixando aqui, não é? Nós vamos seguir adiante. Na próxima jogada de amanhã, não me abandona, aqui no 365 é uma jogada por dia. Amanhã a gente vai falar de Halloween.
Vamos falar de uma abertura legal, eu achei ela interessante, simples, vocês já viram até algo assim, mas nós vamos falar de Halloween. Realmente aquele momento de encerramento, praticamente encerramos o ano, encerramos uma temporada, encerramos o inverno e estamos realmente abrindo alas para a primavera, seguindo adiante para um novo começo depois do final do ano. Então vamos olhar também para as bruxas, né? Se a gente vai querer guloseimas, ou se a gente vai estar querendo algumas magias, como é que vai ser a jogada de amanhã? Beleza? Aqui no 365 é sempre assim. A gente tem uma jogada amanhã. Então, só me resta um beijo, um queijo, tarotê para todos vocês e nos vemos amanhã.